a cada dia que passa, o Senhor está mais próximo de retornar. E o fim, as pessoas elas creem no fim do mundo. De fato, o mundo ele vai acabar. Não, o mundo que é o cosmos, esse sistema, ele vai acabar. Ele vai ter um fim. Porque esse sistema ele é contra Deus. Ele trabalha contra Deus. Ele existe para afastar o homem de Deus. E é um sistema administrado por Satanás. Esse mundo, ele vai acabar. Senhor Jesus. Em Daniel, capítulo 8, versículo 25. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Daniel, capítulo 8, versículo 25. Por sua astúcia, os empreendimentos fará prosperar o engano. O seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O mundo, esse sistema, tem como objetivo fazer com que você viva despreocupadamente. E isso é engano. É você ser enganado. Porque quando você vive despreocupadamente, o Senhor pode voltar e você pode ser pego despreparado, porque você viveu uma vida despreocupada. Você não se ocupava. Mateus capítulo 24. Versículo 12. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sente que ao seu redor o amor tem se esfriado ou pelo menos acabado? Isso é consequência da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é falta de equidade. É falta de justiça. Quando a justiça sai de cena, entra a iniquidade. E com a iniquidade, o amor se esfria. Por um lado, o seu amor tem se esfriado? Com relação ao Senhor tem se esfriado? Com relação aos irmãos tem se esfriado? Com relação às pessoas tem se esfriado? Infelizmente nós temos que admitir que sim. Esse é um sinal clássico de que o Senhor está voltando. Você tem vivido despreocupadamente? É outro sinal clássico de que o Senhor está voltando. Viver despreocupadamente, santos, é você viver em torno de você mesmo. E nós lemos agora no capítulo 21 de Lucas,
21, 34. A gente acabou de ler. Acautelai-vos por vós mesmos. Amém. Ou seja, toma cuidado. Tenha cautela com você mesmo. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Você tem algum problema com orgia ou embriaguez? Orgia é você ter alguém que não seja o Senhor. Quantos donos você tem aí dentro de você? Se você não tem só o Senhor como seu dono, você está participando de uma orgia. Embriaguez, mas eu não bebo. Mas se você vive fora da sua lucidez, ou seja, se você vive despreocupadamente, você está embriagado. Está te faltando lucidez, está te faltando sensatez. E preocupações deste mundo. Isso sobrecarrega o seu coração. Enche o seu coração. Ao ponto de colocar o Senhor para fora. O Senhor não tem mais espaço no seu coração. Por quê? Você encheu o seu coração de preocupações. Senhor Jesus. Amém. Daniel, capítulo 7, versículo 25a. Daniel é um livro escatológico, ou seja, ele fala dos tempos finais. Escatologia é o estudo dos tempos do fim. E Daniel, ele teve visões, e aqui ele fala o que como será o fim desse cosmos, com o que vai preceder a volta do Senhor. A gente viu que vai levantar-se alguém para que faça com que você viva despreocupadamente. 25, Daniel 7, 25a. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Toda essa ideologia, tudo isso é para magoar você. Perceba que magoar é ferir aos poucos, com constância. Não é uma pancada só, é ferir com constância. Ele magoará os santos do Altíssimo e mudará os tempos e a lei. Por acaso você não está vendo isso acontecer? A lei não está sendo retirada, a lei não está sendo mudada. Ela está sendo mudada porque a palavra, a referência está sendo retirada. Você retira a palavra, você retira a referência, aí você muda as leis. E mudando as leis, você muda o seu modo de ver as coisas, o seu modo de agir. E isso na sua mente, ela é trabalhada diariamente. As leis são mudadas na sua mente diariamente. Ó Senhor Jesus.
qualquer forma, haverá um fim para esse cosmos. Esse cosmos, ele vai acabar. E aparece uma pergunta aqui. Você está preparado para esse fim? Mateus 24. Versículos de 32 a 39. Senhor Jesus. Mateus 24, 32 a 39. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Isso daqui é o Senhor falando para os seus discípulos. Olha, quando eu estiver perto, essas coisas que vão acontecer. Assim também vós, quando vides estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, e casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor, ele não deixou uma data. Eu voltarei dia 18 de dezembro de 2019. Eles não cravou uma data. Mas o que ele falou? Olha, assim como era nos tempos de Noé, isso daí vai marcar a minha vinda. Casavam-se e davam-se em casamento. Comiam e bebiam. Eles tinham uma vida despreocupada. Aqui é viver despreocupadamente. Mas tinha uma pessoa e a sua família estavam se preparando para esse dia que ia chegar. Noé e a sua família, eles se prepararam. E quando ele entrou na arca, o dilúvio veio e pegou todos que viviam despreocupadamente, matou a todos. E essa palavra aqui ele não está dando para incrédulo. Com que o senhor está falando aqui? Ele está falando com os discípulos. Um discípulo pode viver despreocupadamente. Ele corre o risco de viver despreocupadamente. Senhor Jesus. Primeira pergunta, você está preparado para o fim? Segunda pergunta, se o Senhor voltasse hoje, como você estaria? Eu creio que nenhum de nós pode dizer que está preparado para o fim. Mas tem uma outra pergunta aqui. E o que você está fazendo para se preparar para o fim? Você não está preparado, mas o que você está fazendo para poder se preparar para o fim que vai chegar? Você está se preparando para a volta do Senhor?
Você está amando a volta do Senhor? Uma coisa é amar o Senhor, outra coisa é amar a sua volta, a sua vinda. Amar o Senhor, eu creio que todos nós amamos. Mas você queria que o Senhor voltasse hoje? E o que você está fazendo para o Senhor voltar hoje? Ainda no capítulo 24, nos versículos 45 a 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso aqui é aguardar e amar a vinda do Senhor. É cuidar dos seus conservos. Cuidar dos conservos do Senhor é se preparar para a sua volta. No capítulo 25, no versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Nós vimos no primeiro hino que a parábola de 10 virgens, das 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. O que se diferencia as prudentes das nécias é que as prudentes, elas tinham óleo, azeite nas vasilhas. E aqui nós vimos que, se a gente ler o contexto todo, essas daqui elas dormiram. As 10 dormiram. Mas o Senhor voltou. E como é que elas estavam quando o Senhor voltou? As nécias que tinham azeite nas vasilhas, elas podiam esperar o noivo. As prudentes que tinham azeite nas vasilhas podiam esperar o noivo. Mas as nécias, elas precisavam de azeite porque o azeite delas estava acabando. O fim vai vir. Quer você receba o Senhor vivo, ou quer você espere o Senhor dormindo, Ele vai vir. Mas o que você está fazendo para esperar o Senhor hoje? Versículos 14 ao 18. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Uma forma de você se preparar para a volta do Senhor. Nós vimos que a primeira é cuidar dos conservos. A segunda é agora você comprar azeite. Amém. Você buscar azeite, encher sua vasilha de azeite. E o terceiro é negociar os talentos. O Senhor te deu dons para que você negocie ele. Isso é esperar prudentemente a volta do Senhor. Para quando o Senhor vier, e o Senhor vai vir, acertar as contas, você possa ouvir: entra para o gozo do teu Senhor. Amém. Não viva despreocupadamente. Preocupe-se de comprar azeite, negociar os seus talentos e cuidar dos conservos. Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Na época que nós vivemos, as forças das trevas, elas têm intensificado o seu trabalhar. Mas por outro lado, o Senhor tem intensificado o seu espírito. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Oh, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por um lado, as trevas, elas têm intensificado o seu trabalhar, mas por outro lado, Deus, ele tem dispensado para o seu povo e para toda a terra o seu Espírito 7 vezes intensificado. Ótimo. O Senhor, ele abriu as comportas. O quanto que você está buscando dessas comportas que estão abertas? O quanto que você está desfrutando desse Espírito que está hoje 7 vezes intensificado? Você está se preparando para o fim? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amados, o Senhor, ele deixou na sua palavra, ele deixou na sua palavra sinais que antecedem a sua volta. Ele mostrou para nós como seria o contexto da humanidade antes da sua volta. Ele mostrou para os seus discípulos sinais externos e sinais internos. Mateus 24, do capítulo do versículo 3 até o 14, ele mostra esses sinais. Senhor Jesus. Os discípulos chegaram ao Senhor, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, aqui só são os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O Senhor está mostrando aqui, sinais externos. Muitos vão dizer que sou eu. Muitos virão em meu nome. Vocês ouvirão rumores de guerra. Vocês verão guerra e rumores de guerra. Mas ainda não é o fim. Esses daqui são o contexto externo. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que predomina nesse contexto aqui é o engano. Como você é enganado? Você não é enganado com uma mentira grosseira. Você é enganado com mentira misturadas com verdades. Quando mistura ou coloca meias verdades, você é enganado. Nesse contexto aqui, o que predomina é o engano. Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é um sinal interno. O amor se esfriará de quase todos. Quase todos. A gente não tem uma noção exata do que é quase todos aqui no texto. Mas imaginem aí, 10 pessoas. Só uma se salva. Isso é quase todos. Nos 9 são quase todos. Só um se salvou. Santos, isso aqui tem que acontecer. Mas qual é a minha reação com relação a isso? Isso tem que acontecer, mas eu não quero fazer parte do quase todos. Amém. Senhor Jesus. O amor, ele vai se esfriar de quase todos, mas de mim não. Amém. Ele não pode se esfriar de você. Aí a gente precisa fazer uma autoanálise. Você precisa olhar para você mesmo. O seu amor tem se esfriado. A gente pode colocar não só o amor pelo Senhor, não só o amor pelos irmãos, não só o amor pelas pessoas, mas o seu amor pelas reuniões. Tem esfriado. Isso é sinal que o seu amor está se esfriando. E um sinal muito claro de qual época você está vivendo. É a época que antecede a volta do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas nós vivemos nessa terra. Mas o nosso viver nessa terra tem que ser com os olhos nos céus. Sim. Você pode hoje chegar e olha, o Senhor está voltando mesmo, eu vou parar de estudar, eu vou parar de trabalhar porque eu vou me preparar para a volta do Senhor. Mas perceba que o Senhor ele dá para nós onde que Ele vai buscar e quem é que Ele vai buscar. Senhor Jesus. Versículo 40 do capítulo 24 de Mateus. Então 2 estarão aonde? No campo. No campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho. Um será tomado e deixado a outra. Ou seja, essas pessoas aqui, elas se prepararam para a volta do Senhor, mas elas estavam no campo, estavam trabalhando no moinho. Elas estavam tendo um viver normal aqui na terra, mas os olhos delas estavam voltados para o céu. Amém. Você pode ter um viver aqui na terra, você trabalhar, você estudar, você ser pai, você ser mãe, você ser filho, você ser estudante, mas se preparando para a volta do Senhor. Amém. Sim. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E nós vimos aqui, santos, que o principal contexto, ou seja, o principal item que prevalece antes da volta do Senhor, nos tempos finais,
Um deles é o engano, a outra é a iniquidade. Senhor Jesus, é a falta de justiça. É a falta da palavra. O que é a justiça? Se a gente for definir justiça, nós diríamos que Deus é justiça. E a sua palavra é justiça, porque a sua palavra denota quem Ele é. Se Deus é justiça, e a sua palavra é justiça, quando isso daqui é retirado de você, ou isso daqui deixa de ser a sua referência, a iniquidade começa a operar. Porque retirou de você a referência que você tinha. Tirou de você os limites que você colocou. Quando é retirada a palavra da sua vida, você começa a viver iniquidade. E a iniquidade começa a operar em você. Nós vimos aqui em Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade. Obrigado, amada. E por se multiplicar. Nós vimos que a consequência do amor se esfriar aqui é a multiplicação da iniquidade. Ou seja, você retira a palavra, a iniquidade ela começa a agir, o amor começa a se esfriar. É uma sequência lógica. Retira a palavra, a iniquidade entra, o amor se esfria. Senhor Jesus. Amém. Santos, Amém. a tendência mundial é retirar a palavra. Por que colocaram a Bíblia nos smartphones? Para te deixar isso daqui em casa. Para você deixar isso daqui guardado em sei lá onde. Porque quando você tira a referência física, quando você tira a presença física, você tira o referencial. Se você não tem a palavra física aqui para te lembrar que você precisa ler a Bíblia, aqui tem um mundo inteiro para você, para te distrair e para te desviar disso daqui. Você pode até ter a Bíblia dentro do seu smartphone, mas quantas vezes você pega e você lê a sua Bíblia no seu smartphone? Raramente. Porque você tem um mundo ali. Você tem um mundo para poder desfrutar. Você tem WhatsApp, você tem Netflix, você tem YouTube, você tem tudo isso daí. E eles concorrem diretamente com a Bíblia e ganham. E ganham. Por quê? Porque tirou o referencial. Tirou a sua referência. Aí o que acontece com você? Você é enganado. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 7. Amém? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando Paulo escreveu isso daqui, há quase 2000 anos atrás, e lá, naquela época, o mistério da iniquidade já operava. E o que afasta, o que impede? O que impede ele se manifestar? Tem alguma coisa aqui que impede ele de se manifestar. Qual era a referência? O que impedia ele de se manifestar? Quando isso aqui é retirado, ele se manifesta.
quando a palavra que representa a pessoa de Deus, ela é retirada de você como referência, a iniquidade ela entra e ela se manifesta. Senhor Jesus. E todo esse sistema que nós vivemos tem como objetivo fazer com que esse mistério seja manifestado. Ou você acha que é de graça isso? Você tem um mundo inteiro aqui dentro. Você tem um mundo inteiro aqui. Isso aqui para quê? Santos, a tecnologia que era para nos ajudar, ela acaba por nos matar. Porque muitas vezes nós não sabemos usar adequadamente a tecnologia. Nós tínhamos lives aqui para que quando transcorresse a reunião, as pessoas pudessem ver a reunião em casa. Aí o que acontece? Quando você não sabe, quando você não usa adequadamente a tecnologia, você não vem para a reunião. Você assiste a live de casa. O que era para nos ajudar acaba por nos matar. Por quê? Olha só, perceba só a estratégia maligna. Porque quando você não vem para uma reunião, sabe o que acontece? Você não é confrontado. Aquele irmão que você não queria ver, quando você vem para a reunião, você tem que ver. Você vai ser confrontado. Mas aí o que você faz? Você usa a tecnologia para te matar. Eu não sou contra a tecnologia não, mas a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar com ela, para que ela não te mate. Porque o mundo e a época que nós vivemos, o que impera é o engano. Não se engane. Senhor Jesus. Nós vimos aqui que tira isso daqui para ver o que acontece na sua vida. Tira o referencial da palavra para ver o que acontece com você. Começa a aparecer um monte de iniquidade. Senhor Jesus. Por quê? Porque o vírus da iniquidade entrou em você. E como é que a gente descobre que a gente está com um vírus? O vírus ele tem uma escala microscópica. Você não consegue ver ele entrando dentro de você, porque é microscópico. Quando é que você sabe que está com um vírus? É quando ele se manifesta por meio de sintomas. Você sabe que está com o vírus da gripe porque você começou a ter os sintomas da gripe. Com a iniquidade é a mesma coisa. Quando é que você... E a iniquidade ela entra em você na escala microscópica. É com pequenas coisas aqui. Elas são jogadas. Pequenas coisas. Mas elas estão ali dentro. Aí você retira isso daqui. E o que acontece? Os sintomas começam a aparecer. Você retira aquilo que detém esse vírus. Aí o que acontece? Os sintomas começam a aparecer. Senhor Jesus. Que sintomas são esses? O primeiro sintoma: mornidão espiritual. Mornidão espiritual.
congelamento espiritual. Você apaga seu espírito. Seu espírito, você usa ele cada vez menos. Outro sintoma, você começa a trocar a inteligência pela sabedoria. Qual a diferença de um para o outro? A sabedoria, você precisa de revelação. Você precisa que Deus te revele. Tem muitas pessoas extremamente inteligentes, mas elas não vão ter sabedoria nunca, porque elas não tiveram uma revelação. O que torna um homem sábio? O que torna um homem sábio? Vamos lá para Jó 32. Jó, capítulo 32, versículo 8. Senhor Jesus. Amém? Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Amém. O sopro do Todo-Poderoso. O sopro, a palavra, a revelação de Deus faz o homem sábio. Não é o quanto ele estuda. Ele tem que estudar, tem que estudar. Nós temos que estudar. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para você adquirir revelação, você precisa do Espírito. E a estratégia de tirar um pelo outro é o quê? Você usa a sua inteligência e mata seu espírito. Porque você não precisa ir até o Senhor para receber revelação. Está tudo pronto. Isso é um sintoma de que o vírus da iniquidade está dentro de você. Oh, Senhor Jesus. Outro sintoma. Você não busca o mistério da piedade, que é expressar o Senhor no seu viver. Por quê? Porque você está muito ocupado com outras coisas. Os irmãos percebem aqui que você tem um mundo inteiro para te ocupar, para fazer com que você não manifeste o Senhor no seu viver diário. Aí o que você acaba expressando? A você mesmo. E quanto tempo você ficou expressando você mesmo? Eu recebi o Senhor com 20 anos. Eu expressei a mim mesmo durante 20 anos. E se eu pudesse ver de fora todas as minhas atitudes antes dos 20 anos, eu não me orgulho, não. E aqui, eu nunca fiz nada de grosseiro, extremamente maligno, mas eu não me orgulho daquilo que eu era. Porque o máximo que eu posso expressar não é o Senhor. É o pecado que habita dentro de mim. E o máximo que você pode expressar
sem o Senhor é o pecado, que é a pessoa de Satanás. E o vírus da iniquidade, ela vai fazer com que você expresse a Ele mesmo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E os vírus, eles se multiplicam tendo um ambiente propício para isso. E qual é esse ambiente? É uma temperatura morna, nem quente, nem frio. Porque frio, o que acontece? Congela os vírus. Aí ele está congelado ali. Ele está morto? Não, ele não está morto. Ele só está hibernando. Mas quando deixa de congelar e vai para a temperatura morna, aí ele se multiplica. Quando o seu espírito está morno, você abre uma porta para que esse vírus se multiplique. Você abaixa a temperatura do seu espírito. O que acontece? A iniquidade se multiplica. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que você precisa? O que mata esse vírus? Você aumenta essa temperatura. O seu espírito precisa queimar ao ponto de queimar esses vírus. Na palavra fala: sede fervorosos de espírito. Perceba que não tire isso daqui como sua referência. Amém. Não tire a palavra como sua referência. Porque você precisa dela para manter o seu espírito aceso. Ó Senhor Jesus. E nós vemos que os vírus, eles se multiplicam, eles atacam. Qual o primeiro lugar onde esse vírus da iniquidade vai atacar? Adivinha aí, a sua mente. A sua mente vai ser o primeiro lugar onde ele vai atacar. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, que não saia da sua mente que o Senhor vai voltar. Amém, amém. Isso não pode sair da sua mente. E a primeira coisa que o vírus vai trabalhar e atacar é: o Senhor está demorando muito. É a sua mente. Você merece. Você merece viver mais despreocupadamente. É a sua mente. Aí o que vai acontecer? Vai começar a criar fortalezas na sua mente. Vai começar a criar sofismas na sua mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 45. Ó Senhor Jesus. Perdão. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Primeira. Deixa eu ver, galera. 3. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Perdão, santos. Vamos pular esse daqui. Senhor Jesus. Vai começar a criar fortalezas, ou seja, vai começar a colocar ideias na sua cabeça e vai construir fortificações nelas, para que a palavra de Deus não chegue lá. É como se esse vírus ele se blindasse para que não fosse combatido. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Retirar da palavra surge a iniquidade e a apostasia. Oh, Senhor Jesus. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse vírus aqui, ele traz junto com ele, além da iniquidade, a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é afastamento. Apostar-se da fé é afastar-se da fé. Ele te leva cada vez mais longe, mais para longe de Deus. Esse vírus aqui, ele te faz, se afastar de Deus. Ao se afastar de Deus, se afastar de Deus. Para quê? Para que você se oponha e se levante contra tudo que se chama Deus. Porque você se afasta de Deus, você tem uma visão deturpada do que Deus é. Aí qual é a sua tendência? Falar contra Deus. Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como consequência disso, o que vai acontecer? Você vai tomar um trono e você é dono de si mesmo. Você faz tudo o que você quiser. Você se tornou Deus. Ó Senhor Jesus Cristo. E o que fazer para combater esse vírus? Você precisa intensificar o seu relacionamento com a palavra. Amém. Sim, amém. E você precisa intensificar a sua comunhão com Deus, para não se afastar dele. Porque quando você se afasta dele, o vírus da iniquidade, você se torna um iníquo. Porque você vai expressar o iníquo. Senhor Jesus Cristo. E nesses tempos que nós vivemos, o mundo que nos cerca, esse cosmos, ele está fazendo de tudo e fazendo muito bem feito. O trabalho dele, que é te ocupar com outras coisas que não sejam Deus.
te afastar de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O mundo, o cosmos, o aion, que é o curso deste mundo, ele quer cauterizar a sua consciência, ou seja, ela quer anular a sua consciência, inutilizar a sua consciência. A palavra diz que tem pessoas que falam da consciência cauterizada, ou seja, queimada a ferro quente, ao ponto de você se tornar insensível. Nada mais te toca. Até a palavra de Deus fica difícil tocar você, porque você se tornou insensível. Porque quando fere a sua consciência, adivinha aqui, ó. Porque quem perdeu a boa consciência naufragou na fé. Porque quando eles acaba ou inutiliza a sua consciência, você não, Deus, e você não tem acesso ao seu espírito, porque a porta do espírito é a consciência. Quando você inutiliza ela, você deixa de usar o seu espírito. Você deixa de ser espiritual. E você deixando de ser espiritual, você deixa de contatar Deus, que é espírito. E quando você deixa de contatar Deus, que é o espírito, o vírus da iniquidade está deitando e rolando. Senhor Jesus. Olha só o sistema que foi montado para te afastar de Deus. Apocalipse capítulo 18. Versículos de 11 a 13. Aqui está falando da queda da grande Babilônia. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. A mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Esse cosmos aqui tem tudo. O que você quer? Você quer ouro? Tem aqui. Talvez ouro não te toque, mas escravos, e carros, e cavalos. Esse daqui é o sistema satânico para poder te afastar de Deus. Aí nós temos o aion, que é o curso desse mundo, que é aquilo que se adapta. Para mim, nenhuma dessas mercadorias aqui me atrai. Mas aí tem o aion, que vai fazer o quê? Não é mais carro, não é mais cavalo. Agora te dá um carro para poder te prender. É uma casa para poder te prender. É uma série para
para poder te prender. Aí o curso desse mundo ele vai se adaptando e se moldando para poder te prender, para poder te afastar de Deus. Oh Senhor Jesus, o único objetivo deles é te levar cada vez mais para longe de Deus. O curso desse mundo você acha que vai para onde? Para Deus? Vai para o lado contrário. Então quando você cai nessa correnteza aqui, você vai ser levado para o lado contrário de Deus, não para Ele. O curso desse mundo é para te afastar de Deus. Senhor Jesus. E para fugir dessa condição, você precisa fazer um check-up diário da sua consciência e torná-la cada vez mais sensível. Como é que você faz isso? Pede perdão, se reconcilia. Você pode estar certo, mas aí a questão não é certo e errado. A questão é ter paz. Amém. Se aquilo tira a sua paz, mesmo você estando certo, peça perdão. E outra coisa, perdoe também. Acolha. Senhor Jesus. Perceba que na igreja tem débil. E esse débil precisa ser acolhido. Acolha o que é débil na fé. Romanos 14. Versículo 1. Acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolha. Não despeje a sua teologia nele, não. Acolhe. Por quê? Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, que que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Por um lado, você tem que cuidar da sua consciência. Por outro lado, você precisa cuidar da consciência do seu irmão. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Santos. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas se você comer, entristecer o seu irmão, o que você faz? Não come. Se a tua atitude faz com que o irmão tropece, não faça. Porque você tem que cuidar da sua consciência, mas também tem um conservo que você precisa cuidar. E você precisa cuidar da consciência dele. Senhor Jesus. Para quê? Aí a gente volta lá para Mateus 24, para que o amor não se esfrie. Jesus é o Senhor.